Bom dia a todos. Um beijinho muito especial à Maria e à Rebeca. Estava hoje de manhã a pensar nesta grandeza do que estamos aqui a viver. Acho que é sempre incrível quando estamos com os amigos à volta da mesa a pensar em tudo o que está mal, não é? Tudo o que devíamos fazer diferente, da forma como nos sentimos. E depois temos uma Maria e uma Rebeca que estão à volta da mesa, pensam em algo que falta e fazem. Não é? E estes salpicos são aquilo que, na verdade, vão ajudando a mudar o mundo e, portanto, obrigada por isso. Eu sou fundadora do Instituto Belong e, portanto, sinto-me hoje aqui em visita de estudo, não é? Ter aqui à minha frente estes convidados ajuda-me, ou tenho a certeza que me vai ajudar muito também nesta direção clínica que vou fazendo à minha equipa e eu própria com os meus pacientes, o que é isto da beleza? Porque, na verdade, muitas das coisas que trazem as pessoas às consultas são exatamente ou questões com o exterior, e, portanto, estamos a trabalhar a forma como a pessoa se relaciona com o mundo, ou então aquilo que, na verdade, está mais comprometido muitas vezes, e como a Carmo falou, sobre o interior. Achei que seria ótimo ler as biografias, mas também achei que a forma como cada um fala de si já revela a sua beleza. E, portanto, vou-me permitir, antes de passar a palavra, a ler a forma como cada um se apresentou. Pode ser? É muito resumido, porque depois tirei as outras coisas para as perguntas, mas apresentava-vos desta forma. Então, temos aqui à minha esquerda a Carmo Sousa Lara, que já tivemos este privilégio de ouvir, e que se descreve como uma mulher que faz bem ao outro, ou que assim todos os dias tenta. Uma pessoa leve, alegre e muito criativa, destemperada, solta, que gosta de se encontrar numa grande gargalhada, ainda que depois dela venham muitas lágrimas. Alguém que finalmente se encontrou e que é nessa história que encontrou também o seu propósito em jeito de missão de vida ou talvez de vocação em ajudar o outro. Obrigada, Carmo, só aqui já temos beleza. Não comece já a falar, que eu ainda vou apresentar os outros todos para o resto ser fluido. Inês Mendes da Silva, mulher, noiva do Francisco aos 41, mãe de 2 filhas que criou a Notable. É Notable ou Notable? Notable. Notable. Também dizem notable, not Não, able. eu ia dizer Notable, mas depois a Rebeca saltou para o Notable e eu pensei, será que eu vou dizer ao lado? Gera a imagem e a carreira de alguns dos maiores talentos nacionais em várias áreas, maioritariamente televisão, cinema, rádio, redes sociais e publicidade. É amante de música alternativa britânica, de decoração e de estar em casa com a família, nascida em Viseu com o pai, mãe e irmão que muito admira. Certo. Outra dimensão da beleza, trazer a família para dentro da beleza. Patrícia Goulart, formada em styling e produção de imagem em consultoria de moda, sente-se uma privilegiada por ajudar as pessoas a comunicar melhor visualmente, com uma imagem mais autêntica e confiante. Tem como propósito de vida valorizar a unicidade de cada pessoa e assim ajudar a que vivam vidas mais felizes. Não acredita em padrões estabelecidos, regras, nem nos clássicos certos ou errados. Trabalha com a pessoa no centro e sempre de dentro para fora, porque acredita que só assim se consegue uma imagem autêntica que transmite confiança, que transmite quem somos. Tiago Batista Fernandes, formado pela Faculdade de Medicina de Lisboa, fez a especialidade em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética. Eu acho que ficaria aqui o dia inteiro se fosse listar as formações todas, nacionais e internacionais, que o Dr. Tiago já fez, mas imagino eu que ali todo este conhecimento também é um sentido de missão, ou não fosse por isso que terá aceito os convites para participar naqueles programas de televisão que tivemos o gosto de assistir e que mudam, na verdade, a vida das pessoas. É fundador e dono da Up Clinic, onde se dedica a olhar para cada paciente de forma holística, promovendo o seu bem-estar e autoestima através de uma resposta multidisciplinar. Também toca a questão da família, mas já lá vou porque vou guardar para a pergunta que tenho para o Tiago. Carmo, ir acompanhando o seu trabalho e ouvir aqui este testemunho é muitas vezes estarmos sentados quase a assistir a um processo de transformação, não é? Das dores de que fala quando cruza a sua história de vida com o propósito que agora encontrou, diz que uma das ideias ou da forma como gosta de pensar em si será ajudar nestas dores. E a minha primeira pergunta seria, que dores são estas? Onde é que dói mais? Onde é que doeu mais no seu caminho? E onde é que acha que dói nestas pessoas que se calhar todos os dias a abordam nas redes sociais, que agradecem o testemunho e que se sentem também libertas por a ouvir? Podemos nos tratar por tu? Vamos nos tratar por tu, vamos lá. Olha, vou tentar conter-me, que é para não começar já a chorar imenso. Porque me perguntas exatamente aquilo que
está aqui, não é? O que é que são as minhas dores? E isso às vezes ainda dói muito, por muito trabalho que eu faça, que tenha feito. E são dores, olha, são dores de cresceres num seio, num certo ambiente que de alguma forma te moldou, toldou, mas sobretudo que te... Não vamos pôr a responsabilidade neles, vamos pôr em mim. Onde eu me senti sempre errada, mal, não encaixava, não pertencia. E isto a 2 níveis. Interior, das minhas ideias, dos meus ideais, da minha criatividade, de quem eu sou. Isso estava desproporcional, não encaixava, não fazia um fit harmonioso com o que estava à minha volta. E com o meu corpo, a mesma coisa. Não faz um fit, não é? Não faz um fit o meu peso, não faz um fit o meu número de calças, não faz um fit a perna que é muito larga, ou porque é não sei como, ou porque é não sei quê, porque temos muitos conceitos e eu acho que todas nós, sejamos como for, de alguma forma isto toca-nos. Não é só às gordas, ou não é só às muito magras, toca-nos a todas, ou porque uma é muito alta, ou porque a outra é muito baixa, ou porque uma tem o nariz muito grande, ou porque a outra tem o nariz muito pequeno. E então isso, eu dei-lhe uma dimensão muito grande, eu tornei isso numa escala muito grande na minha vida e portanto entrei numa espiral completamente negativa. E sempre para baixo, para fundo, para fundo, para fundo. E o que é que isso fez? Desconectou-me completamente de mim, para mim. Andei perdida, andei desconectada e andei numa grande dor, num grande sofrimento, que inclusive, não é? Te põe em risco. Pôs muito em risco a minha vida. Portanto, cheguei a desejar não estar. Não quero existir. estar mais aqui. Quero acabar. E, portanto, eu senti isso na pele. E por isso é que foi difícil. Foi difícil eu pedir-me a mim mesma para ir lá ao fundo, dizer, Nina, bora, está na hora, vamos querer sair daqui. E esse é que é o processo, esse é que é o caminho, essa é que é a transformação, e foi aí que eu decidi tornar isso de alguma forma público. O intuito não era tornar a minha história pública, o intuito era eu, de forma até um bocado egoísta, libertar-me partilhando. A partir do momento que está cá fora, isto deixa de ser uma arma contra mim. Exatamente, exatamente. E foi preciso alguma coragem, é verdade, porque eu achei que no dia em que me abrisse e que expusesse isso, o que eu estava à espera era que me caísse a multidão em cima. Óbvio, tornada, a onda, o tsunami e tudo. E depois houve um movimento brutal, de empatia, de conexão, de eu também passo por isso, eu, muitos dedos no ar. E então pronto, depois foi aí que eu percebi, espera, ok, há aqui até um movimento que eu considero um bocado egoísta de eu libertar-me para me ajudar a mim primeiro, certo. Mas eu também consigo ajudar as outras mulheres e as outras pessoas que precisarem, que procurarem. Certo. É bonito. Eu acho que tocaste, isto não foi preparado, não é? Mas tocaste numa daquilo que tem sido das maiores lutas que vamos travando também em clínica. Quando eu pensei no projeto do Bilong, pensei qual é o nome que eu lhe vou dar. E foi exatamente, chamei-lhe Bilong porque tem a ver com a pertença. E tem a ver com esta ideia, a minha crença absoluta de que a necessidade mais básica do ser humano é a necessidade de pertença. E tu tocaste nisto, não é? Quando disseste, eu sentia que não cabia em lado nenhum, não é? Esta ideia de a que grupo é que eu pertenço e no fundo, estás-me a falar de um caminho convergente, não é? Eu comecei por não pertencer a lado nenhum de fora, mas depois também não pertencia a mim, porque estou muito desalinhada com quem eu sou. Exatamente, eu acrescentaria só mais uma, não é? Eu acho que há 2, assim, não são regras, mas coisas essenciais e vitais à nossa sobrevivência. Uma, o sentimento de pertença, nós precisamos quase que biologicamente de pertencer a algo. É uma necessidade básica. É uma necessidade básica e depois temos outro que está de mãos dadas com esse, são irmãos, que é sermos amados, não é? Sentirmos-nos amados. E portanto eu não só sentia que não correspondia, não encaixava, como não me sentia amada. Isso foi assim uma junção muito explosiva. Depois houve depois, graças a Deus, que foi perceber, espera, eu em primeiro lugar pertenço-me a mim mesma. E em segundo, eu posso desenvolver e gerar amor por mim mesma. Certo. É muito difícil. Isto agora torna-se também aqui um clichê de ama-te, 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 não é? E eu digo muito isso, mas não quero que se caia no erro também de se achar que é super simples e amanhã, a partir de amanhã, eu vou me amar por inteiro. É muito, muito difícil. Requer mesmo ir às entranhas. Até porque a linha entre ama-te a ti mesma como és, mas ao mesmo tempo também podes mudar coisas que não gostas, é muito ténue, não é?
Mudo ou não mudo, exatamente. mas essa eu vou deixar ali Exatamente. para o Porque, em doutor. primeiro lugar, eu não me amava, não é? Portanto, quer dizer, como é que tu passas a amar aquilo que... Ontem eu dava um exemplo muito estúpido ao meu marido, dizia, querido, estás habituado a comer com a garfa, desculpem, com a faca na mão direita e com o garfo na mão esquerda. Agora troca. Daqui para a frente passas a comer sempre assim. Pronto, simples, não é? Estes E a pessoa estes começa pequeninos toda atrapalhada desafios. e vai deixar cair comida. E coisa. Obrigada. Portanto, o processo é um bocadinho esse. É, de repente estamos a trocar os talheres e parecemos assim meios tontos, mas faz parte do processo. Obrigada. Inês, Eu tenho, obrigada. mais ou menos há 13 anos começaram a aparecer muitos pais na minha consulta muito aflitos com a utilização que os filhos faziam das redes sociais. E uma das coisas que fomos assistindo nestes anos foi a forma, ou que andamos todos aqui um bocadinho à procura, é como é que ajudamos as jovens a gerir a imagem que tanto lhes entra pelos telemóveis adentro e o amor por elas próprias, numa fase de vida em que estão a construir a sua personalidade, a desenvolver a sua identidade e que nem o cérebro está preparado para processar tanta informação. Quando te perguntei qual era a definição de beleza, disseste que residia na forma como olhamos para a vida, como se fala dos assuntos, como se existe num todo, num equilíbrio entre a beleza física e mental. Pergunto-te como é que trazes isto para a tua agência e para os teus agenciados. Se a tua definição de beleza é esta forma holística de viver e não só baseada na imagem, como é que na Notable têm atenção a esta mensagem que querem passar, a estes olhos postos, provavelmente todas as jovens que visitam o Instagram visitam agenciados teus, e como é que estas conversas se têm lá dentro? Têm esta preocupação? Passamos esta ideia de que a beleza real é esta beleza holística? Gostava de te ouvir, sendo tua mentora e tendo tu este padrão de beleza. E a acrescentar isso tudo, depois também vou marcar consulta, porque tenho uma filha em adolescência, ou pré-adolescência, que eu acho que já é adolescência. Eu sinto que, de facto, na Notable, quando eu digo que temos os maiores talentos nacionais, eu acredito mesmo nisso e tenho muito orgulho. E a comunidade, se nós juntarmos toda a comunidade que representamos, ou seja, as 40 e tal personalidades que estão lá, entre personalidades um António Félix da Costa, um piloto, uma apresentadora de televisão, um ator, nós temos pessoas que todas juntas têm mais audiência do que um programa de televisão, do que muitos programas de televisão, por exemplo, ou seja, uma audiência enorme. E isso está à escala também da responsabilidade que eu sinto. Quando eu comecei a trabalhar nesta área, de facto a beleza, não é quando comecei a trabalhar nesta área, quando as redes sociais chegaram, eu lembro-me de ter feito um trabalho muito exaustivo de melhorar a imagem que as pessoas tinham, até porque, por exemplo, o meu trabalho era ser publicist, não comecei logo como agente a gerir carreiras como um todo. Era gerir a forma como na imagem como as pessoas estavam na imprensa, os bancos de imagens que a imprensa tinha, ou seja, para as pessoas aparecerem bem, sempre. Certo. Pronto. E isso passava pelo discurso nas entrevistas, passava pela forma como se vestiam, como fotografavam, como as fotos iam para as redes sociais para depois serem repercutidas. Mas isso veio mudando ao longo dos tempos, ou seja, se antigamente privilegiávamos uma imagem super bem cuidada, essa ideia do sempre bem e do perfeito, hoje em dia as pessoas não querem e, portanto, se nós virmos, há resultados que nós vimos em métricas que esses resultados não são o que as pessoas querem, ou seja, as pessoas querem coisas orgânicas, querem ver a Alice Ruinart com acne, querem ver o problema da acne dela, querem ver pessoas que se debatem também com questões de peso, querem ver, ou seja, querem uma coisa muito mais orgânica, querem os problemas a sério. Isto para dizer que eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande. O que é que eu faço? Ao nível do board que temos, ou seja, do conjunto de pessoas, eu procuro cada vez mais ter maior diversidade nas pessoas. Ou seja, não ter só a pessoa nova, ou só a pessoa velha, ou só a pessoa magra, ou só a pessoa com maior peso, ou só a pessoa heterossexual, ou seja, eu preciso que exista representatividade, porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade grande ali. E estou num caminho e quero fazer melhor. Em relação aos temas da beleza, nós, na parte da publicidade, por exemplo, somos intermediários.
Ou seja, nós recebemos briefings das marcas, passamos às nossas personalidades e depois fazemos o conteúdo e publicamos o conteúdo. Nós temos grandes debates. O nosso trabalho, a parte que não é visível, é essa parte em que nós ajustamos os interesses de uns Certo. de acordo aos interesses de outros e depois as personalidades, ou seja, os digital influencers, os apresentadores, os atores, conhecem o seu público como ninguém e, portanto, sabem o que é que eles precisam, o que é que eles querem e como é que podem, de facto, ter alguma influência nas suas vidas. E muito do nosso trabalho é esse, é encontrar um ponto de equilíbrio e de conforto para a marca e para os nossos agenciados. Já te aconteceu mudares um guião porque não vai ao encontro desta tua verdade do que é belo e do que é beleza e desta responsabilidade? Sim, olha, um caso que nós temos, se calhar estou a cometer-me em confidência, mas também não vou dizer marcas nem personalidades, mas um dos casos foi, a campanha estava adjudicada, era uma campanha de moda e pediram para a personalidade tirar as tatuagens. Não faz sentido, não é? Ou seja, contrataram aquela Isso pessoa não é como verdade? ela é, nem sequer é verdade, portanto todos os dias aparece com tatuagens, mas de facto para aquela marca já não fazia sentido, porque era uma marca um bocadinho mais, não sei, Conservadora. mais conservadora, exato. Isso não faz sentido nenhum, portanto cancelámos a campanha, então Boa. deixou de fazer sentido, nem negociámos manter as tatuagens, portanto retirámos, cancelámos a campanha. Porque não vale tudo e não tem que valer tudo. Achei muito interessante que dissesses, e vou-me atrever a substituir uma palavra, porque disseste, as pessoas já não querem ver isso ou querem ver a Alice com o acne. Eu não sei se é só querem, acho que também é precisam. Não é? Porque muitas vezes nas redes sociais também parece que vamos em busca de coisas que precisamos ou que achamos que precisamos, mas isso seria outro painel. Mas também é isto, não é? As pessoas estão a precisar da verdade. Sim. E a precisar de ficarem tranquilos de que a sua existência é tão válida como a do lado. Obrigada. E a beleza eu acho que é um todo de facto, é mais do que isso. Uma pessoa bonita é uma pessoa, como nós dizemos na gíria, com onda, com pinta, com, sei lá, com tantos outros atributos que não tem que ser só de facto essa postura estática num post bonito no Instagram. Essa questão remete para a autenticidade, que era exatamente onde eu queria fazer a ponte para a Patrícia. Patrícia, há uns anos fui convidada para um programa de televisão para comentar sobre a perturbação de depressão. E quando estava a preparar-me, a maquilhadora falou-me que estava a tirar um curso de personal styling e eu achei muito interessante porque aquela conversa que demorou ali para aí 20 ou 30 minutos mudou completamente a forma como eu hoje em dia abordo as minhas pacientes com depressão adultas e fez-me de facto também, abanou-me aqui os meus próprios estigmas sobre às vezes alguma futilidade que fica associada à imagem, não é? Agarrando aqui na tua definição de beleza, de que um sinónimo de beleza seria a autenticidade, e já tendo assistido, de certeza tu, a muitos processos semelhantes ao da Carmo e tendo muitos clientes semelhantes aos da Inês, como é que tu fazes acontecer esta magia? Como é que tu conjugas esta beleza interior que encontras na pessoa e no processo que ela está a passar e que provavelmente a faz recorrer a ti, mas ao mesmo tempo trazer também o poder que a imagem tem na nossa autoestima e a forma como até nos empodera? Bem, antes de mais, queria agradecer o convite que me foi feito pela Rebeca e pela Maria. Estou muito contente de estar aqui e espero que este seja o primeiro de muitos outros eventos, não é? Bem, Rosário, na minha área de atuação, que é a consultoria de imagem, o que eu tento fazer é contribuir para a desmistificação de estereótipos. É ajudar a que não haja uma imagem tão enraizada a nível de padrões e a nível de rótulos. E o que eu tento é respeitar a diversidade e ajudar a contribuir para a desmistificação de tudo o que são rótulos, tudo o que são padrões referentes à beleza e referentes à imagem. Até porque a imagem vai muito além de uma aparência. De facto, é respeitar muito essa diversidade. A consultoria de imagem é um processo que ajuda cada pessoa a comunicar visualmente, que expressa quem nós somos de uma forma visual, não é? Parâmetros como a idade ou como padrões corporais não são parâmetros importantes nesta forma de comunicação. Diria que
Eu trabalho com clientes, trabalho com muitas... Esta comunicação tem a ver com muitas Carmes, tem a ver com os clientes da Inês, tem a ver com todas nós, tem a ver com as nossas histórias pessoais, e a consultoria de imagem é sobre isso. É sobre histórias pessoais e a forma como nós nos expressamos individualmente. Não é, de facto... A autenticidade está muito ligada ao interior e trabalha-se muito do interior para fora. Só assim é que faz sentido uma imagem autêntica que transmite autoconfiança. E que perdure no tempo, não é? Porque senão vamos junto de ti, sabemos o que usamos, mas não nos apropriamos, não é? Não é um processo de um dia para o outro, que não é uma mudança feita de um dia para o outro, tem que ser uma coisa muito consistente, por isso é que tem que partir de dentro para fora. As nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso estilo de vida, a forma como nós nos relacionamos com os outros, tem que estar de acordo com a nossa imagem, tem que haver um alinhamento, porque senão não há autenticidade. E o que eu procuro fazer na minha área de atuação é, de facto, trabalhar dessa forma, partindo sempre do interior para o exterior. Obrigada. Diz. É porque, desculpa, não resisti, que estava a olhar para o quadro da Maria e a pensar o quanto isto cruza as velhas bonitonas, não é? Sim. O que é que nós vemos cá dentro que depois transparece. Sim, porque isto não tem só a ver com roupa, tem a ver com o que a roupa expressa sobre nós. Tem a ver com o estilo. O que é o estilo? É a forma como nós comunicamos através da nossa imagem. E tem muito a ver com a nossa história pessoal. Portanto, tem a ver com o alinhar de muitos elementos. Boa, obrigada. Ficaria muito curiosa, mas se calhar depois tem que ser com microfones desligados, de ouvir as histórias que as pessoas muitas vezes te trazem, não é? E que as conduziram a esta ideia de porque é que eu estou a precisar disto? Sim, porque eu trabalho com mulheres que, independentemente da idade, se sentem inseguras com o que vestir. Sentem que já não são as mesmas pessoas, até porque nós estamos em constante mutação, logo o nosso estilo tem que acompanhar essa mutação. E muitas vezes não acompanha. E as pessoas não se sentem representadas na forma como se apresentam. Ou se envergonham, não é? Juntando aqui àquilo que a Carme disse, que é não se apropriam desse processo de transformação e se de repente apareço diferente, porque eu própria estou diferente, como é que o outro me vai receber ou acolher ou não é? E agora faço já aqui a ponte para o Tiago, não é? Sobre as mudanças que vamos... não sei se a plateia saberá ou não, mas nas veias do Tiago corre muito sangue de médicos e deste interesse pela estética e pela medicina estética, sobretudo no seu avô, não é? E então isto aguçou logo a minha curiosidade de psicóloga, que foi, sabendo que cresceu neste meio da estética, da medicina, pelo que eu percebi, a avó também estava relacionada com a medicina, como é que se conjuga esta ideia, ou seja, a minha pergunta até era um bocadinho outra, vou reformular. O que é que aprendeu deste avô sobre a beleza? O que é que este avô ensinou sobre o que é belo para saber, este perfeccionista que temos aqui à nossa frente, que se define como um perfeccionista em todas as entrevistas que li, como saber quando parar ou quando aconselhar a parar, não é? Portanto, o que é que será que estas pessoas que o rodearam e que o levaram onde está hoje para a estética lhe ensinaram sobre o que é belo e qual é a beleza, já que tem todas as ferramentas para não parar, para continuar em busca, e depois tem o traço do perfeccionismo que podia tramar isto tudo, não é? Portanto, eu quando estava a ler pensava, isto tinha tudo para correr mal, um cirurgião estético da medicina estética com o traço de perfeccionismo, isto nunca vai parar, não é? E, portanto, só pode vir da família, e gostava muito que nos desse este testemunho do que é que aprendeu com este avô sobre a beleza. Bom, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite. Têm todos 2 horas para me ouvir agora, certo? Temos. Eu não tenho pressa. Pois isto é tudo muito complexo, não é? E estamos a ver por todas as opiniões de todos os profissionais que aqui estão. O meu avô veio fazer cirurgia reconstrutiva pós-guerra. Ok.
Okay? Incrível. Pós-Segunda Grande Guerra. E, portanto, foi esse know-how que trouxe para Portugal e depois, aos poucos e poucos, começou, ele e a equipa, começou a fazer a reconstrução física, que é uma reconstrução pura e dura, não é? Dedo amputado, dedo recolocado, cara desfeita, cara reconstruída. Sem ligar a tudo o resto, porque aqui era simplesmente um ato E quase sobrevivência técnico, vá lá, também. digamos assim, um ato cirúrgico extremamente complexo, mas era um ato técnico, aliado de tudo aquilo que envolve o ser humano. A partir do momento em que nós passamos desta vida hospitalar para uma vida privada, vamos encontrar o quê? Vamos encontrar pessoas que não estão ao abrigo dos seguros de saúde. Certo. E que também não são tratadas, num ponto de vista do Sistema Nacional Público, à sua vertente estética, à sua vertente de beleza exterior. Então entramos num mundo completamente diferente. Entramos num mundo onde temos que separar um ato técnico e toda a ciência que nos foi trazida para nós durante os anos de formação. Leonardo da Vinci, no século XV, colocou-nos os cânones de beleza. Portanto, a sobrancelha deve estar nesta posição, o tamanho do olho, o tamanho do nariz, As a boca e proporções. por aí fora, as proporções. Tudo isso dá uma suposta harmonia exterior. E é sobre isso que todos nós fazemos a nossa formação. E que constroem a partir daí E no também. início da nossa especialidade, e devo dizer que infelizmente nós tornamos cirurgiões plásticos aos 32 anos sem perder um único ano, Impressionante. não é? Portanto, a formação toda que é preciso para chegarmos a um ponto. Mas quando chegamos àquele ponto dos 32 anos, nós queremos fazer o quê? Então, no início. Cirurgias, Certo. atos técnicos. E depois a maturidade, os anos vão passando É que nos ensina. e vão-nos dando a noção de que isto é muito mais do que um ato estético. Quer dizer, se eu vou fazer, a pessoa vem porque tem, imaginemos agora, concretizando um abdômen pêndulo, um excesso de pele no abdômen, a gente faz o ato técnico do abdômen, nós fizemos uma abdominoplastia, mas não tratámos a Maria ou a Francisca, Certo. a pessoa em si. Muitas vezes isto está condenado ao falhanço. Claro. Está condenado ao falhanço, porque esquecemos de olhar da visão holística, porque aquela pessoa não foi amputada ou não tem uma malformação ou um problema por causa de um acidente. Tem muito mais do que isso. E, portanto, todos nós agora temos que, nesta nova realidade, que demoram gerações, isto demora gerações, e depois temos que absorver também aquilo que nós próprios incutimos nos outros, o que Claro. a sociedade é assustadora. Claro. Eu digo isto, a cirurgia plástica, os últimos números da cirurgia plástica são impressionantes. Nós temos 20 a 30% de aumento de lipoaspirações e aumentos mamários nos últimos 5 anos. Ora, os números já eram enormes, agora são enormíssimos. A toxina botulínica nos últimos 5 anos cresceu 70%. Dos 12 milhões de pessoas que fazem toxina botulínica, 108 mil, fui buscar o número ontem, são abaixo dos 18 anos. Uau. Abaixo dos 18 anos. Uau. Portanto, eu acho que tem que haver aqui algo dentro da nossa sociedade que tem de ver muito bem aquilo que está a acontecer, aquilo que se faz nas redes sociais. Devemos colocar casos antes e depois ou devemos não colocar e falar sobre outras coisas? O que Se calhar você contra quiser. mim falo, não estou nada preocupado. Claro. Porque nós, Para mim nós também. temos É uma... exatamente para, Para estes, mim também para é isso que ótimo. estes Nós debates temos uma servem. responsabilidade social enorme. A cirurgia plástica, eu tenho 3 filhas, Tá ótimo. Oi? 2 já me pediram rinoplastias. Adolescentes, são malucas. Portanto, para onde é que nós caminhamos? Se calhar achavam que o pai ia Eu dizer, acho então que anda a gente ali tem que começar a atrás. fazer nisso. Para onde a é que nós Wells- caminhamos? Portanto, o nós temos Wells uma vai responsabilidade colocar enorme. A cirurgia plástica tem um papel fundamental nos eu dias de hoje, tenho mas tem que ser muito bem esse orientado. E a painel Inês tem um promovido pela problema Wells. grave entre si, nas suas mãos. É, Porque tem uma data de agenciados que influenciam as novas gerações. A minha filha mais pequenina, de 9 anos, Sim. maquilha-se há 3 anos para ir para a Já escola. vi, já tirei. Já tirei. Reparem bem, desde os 6 anos que se maquilha e vai para a escola. Vale a pena eu dizer que pôr-lhe proibições? Não, ela vê Este os é o influencers, portanto, os influencers e as agências de influencers têm uma responsabilidade enorme para trazer a realidade Menopausa, à vida sexualidade, das eu já pessoas. A estou cirurgia há 7 plástica anos é estudando, ainda tremenda estou na aprendendo capacidade tudo, que já temos de mudar a pessoa. De nada serve. Pode. Acho que sim, acho que podes. De nada serve se não trabalharmos em conjunto. É, exatamente. Tiago, eu ia-te agradecer, em meu nome e em nome de quem precisar, tudo isto da forma como tu disseste, porque é urgente haver alguém, e sobretudo médicos, que transmitam a informação exatamente desta forma como tu estás a dizer. Eu vou só partilhar muito Isso aqui rápido fica o meu aqui testemunho, mesmo? que é um Tipo um lego botão com aquilo assim que tu no- disseste, que é... Eu já fui mãe 2 vezes, eu posso Não, mostrar, ainda temos cai aqui uma toda barriga toda essa para básica, fora, pessoas temos tudo não sei produzem. como, e as maminhas não sei aonde,
lá embaixo, Só passou um reboco. muitas Não coisas. sei aonde, mas para Não cima sei não onde, estão, não mas é? só para baixo. Você Pronto. também não usa filtro, E, né? Você conhece? No meu Olha, eu caminho vou te dizer de aqui, criadora de essa conteúdos aqui, eu ou sou influenciadora, fãzoca dela, ou, você deve seguir. ou como se possa chamar, Conta Patrícia tive uma equipa Parenza. médica que apareceu Olha a dada só, altura maravilhosa e fez uma proposta muito simpática. E eu fui à consulta, sentei-me na consulta, não faziam ideia de onde é que eu vinha, quem é que eu era, qual é que era a minha história, sabiam que era a Carme Sousa Lara, influenciadora, e que estava gorda, que tinha uma barriga descaída e as maminhas também, e eventualmente mais qualquer coisita. E eu despi-me, acho que de todas as vezes que eu me despi, foi provavelmente a vez que mais me custou, e tu sabes, nós mulheres andamos despidas para este mundo e para o outro, não porque queremos, mas quando temos filhos é tipo, andas sempre Somos despida. só E um toda a gente nacozinho te vê. de carne, não é? Pronto, mas daquela vez custou-me muito mais do que ir ao ginecologista ou fazer um parto, etc. E mostrei-me, e hoje em dia mostro as minhas riquezas ou fraquezas, ou como queiras chamar, mostro no Instagram, ponho fotografias, mostro a barriga, as maminhas ainda não, mas pronto. Mas posso ponderar. Achei censurado. Posso Não, ponderar. não, o Instagram não deixa. Não deixa, agora acho Nem que te deixa. Já deixa. deixa. Devias Já tentar. deixa. Antigamente tinha que se pôr uns coisitos, agora já não é preciso pôr. Pronto, resumindo, fizeram-me uma oferta muito generosa e eu na altura, o que mexeu muito comigo foram duas coisas. Ponto número 1, eu nunca teria condição financeira para fazer tudo aquilo. Não tinha, não tenho ainda. E portanto, aquilo foi muito aliciante nessa vertente de fogo. Epá, eu posso pôr a barriga para dentro, eu posso pôr as maminhas para cima, isto pode acontecer. Mas eu não teria esta condição para fazer isto. Portanto, está aqui a minha oportunidade, está aqui o meu bilhete de ouro. E eu sei que isto deve ser one chance, one shot. Tipo, eu acho que isto não vai acontecer muitas mais vezes. E depois fiquei a pensar, e qual é o preço disto? E qual é o reverso da medalha disto? O que é que ninguém vê quando isto acontecer? Não estou a pagar, mas estou. De outra Exatamente. forma. E era aquilo que tu estavas a dizer. E o que me assustou na altura foi eu sentir que eu não estava pronta. Eu, se calhar, hoje estou muito mais pronta, ou seja, eu recusei a oferta, eu não fiz a operação e fui para casa e fiquei a bater mal com aquilo, mas pensei e eu dizia-me a mim mesma, mas bolas, Carme, tu até queres, eu não tenho preconceito nenhum com a cirurgia estética, aliás, costumo agradecer a quem conhece dessa área, porque a cirurgia estética salva vidas, e tu sabes isso. E, portanto, eu fui com esta ideia para casa de isto não vai voltar a acontecer, eu não sei quando é que vou ter a oportunidade financeira para fazer isto, mas eu sei que eu não estou pronta. Isto ia ter um preço muito elevado. E então, depois disso, já passou 1 ano, 2 anos, e o caminho que eu fiz nestes 2 anos de cura interior, de libertação, de perdão, de psicologia, de terapia, que eu tinha que fazer, eu tinha que curar um distúrbio alimentar, quer dizer, não fazia sentido eu ir fazer aquilo quando eu ainda tinha uma compulsão alimentar para resolver. Uhum. Então pronto, deixei cair, percebes? Mas é isto que tu estás a dizer e é isto que eu acho que as pessoas precisam mesmo de ouvir isto. Não vale a pena ires para cima da mesa, ires ao talho, whatever, reconstruir-te. Se depois sais dali, levantas-te e o dia a seguir tens a tua compulsão alimentar a bater à porta, tens uma depressão a bater à porta, tens tudo cá dentro a bater à porta e não está resolvido. Até porque a autoestima trabalha-se, não é? Trabalha-se de dentro para fora. Portanto, se estamos Exatamente. só a dar uns Exatamente. retoques e depois tudo o resto não está bem. Exatamente. Por isso é que eu acho que, se calhar eu hoje diria, okay, eu hoje, muito provavelmente, em quase certeza absoluta, aceitaria, ia, e se tivesse condição financeira, ia, mas porque fiz este caminho. Carmo, se calhar só para encerrar aqui, se calhar então esse é o truque do saber quando dizer não é? É olhar para esta pessoa e pensar, eu não vou operar quem eu não conheço, é isto? Eu tinha aqui só preparada, já me começam com os microfones e com as músicas, tinha preparada uma segunda ronda de perguntas sobre o que não é belo, só para despentearmos aqui a ideia da beleza, mas então vou saltá-la porque percebi que temos pressa, e pedia só, num minuto, assim muito rapidamente, qual é a imagem que vem à cabeça de cada um quando eu digo a expressão envelhecer bonito? A imagem que me vem à cabeça, olha, eu penso muito em envelhecimento, eu quero muito ser velha, muito, porque vejo muita beleza no envelhecimento. Então, Quero quando me ver com o pensas em cabelo todo envelhecer branco, bonito, toda linda. pensas em esperança, Esperança, ou muita desejo, esperança. vontade. E vejo assim uma explosão, vejo assim, sabes, eu olho para a mulher velha, ou mais velha, ou como queiras chamar,
mesmo como uma de cheguei. Ok. Cheguei. Inês. Eu olho sem medo, quero envelhecer sem medo e sem vergonha. Porque acho que temos uma sociedade muito difícil nesse aspecto. Não quer ser reformada, não quer ser aposentada, nem quer ser idosa. Quero encontrar outra palavra qualquer para isso. Boa, obrigada. Patrícia, quando pensas em envelhecer bonito, o que é que te vem à cabeça? Eu vejo com muita naturalidade o processo de envelhecimento, até porque o que eu quero presenciar é um envelhecimento, um estilo sem idade. E nós temos variados exemplos de mulheres incríveis que vêm, de facto, desmistificar esses paradigmas do envelhecimento e que nos vêm inspirar a sermos nós, únicas e especiais. Portanto, à medida que os anos vão passando, de facto, o estilo não tem idade. E que nós nos podemos... A juventude não é sinónimo de beleza, não é? Portanto, e de facto, nós podemos expressar-nos sempre através da nossa autenticidade. Então, quando Quer pensas tenhamos em 20 anos ou envelhecer 60 bonito, anos. pensas em conseguir sempre expressar-me. Sempre, constantemente, Ok. até porque o estilo é um elemento vivo, está em constante mutação, porque nós também estamos sempre a mudar, não é? Ok. Portanto, vejo como uma forma de expressão. expressão e vejo como uma coisa que nos dá mais liberdade. Muitas vezes, com o passar dos anos, nós temos mais liberdade para sermos quem nós queremos ser. Envelhecer bonito, expressão, liberdade. Tiago, envelhecer bonito. Pergunta difícil para um cirurgião plástico, não é? E ainda nem fiz a última. A imagem que me saiu à cabeça, Sim. sentada à frente da lareira, cheio de netos. Ok. Saudável. Boa. Família. Boa. Maria, não vou fazer pergunta, prometo que não vou fazer pergunta, mas também achava desperdício de informação. Quando perguntei a cada um o que era não belo, a Carmo disse que não belo é mentira, não belo é desistir, não belo é a falta de inspiração. O que é para ti não belo? Falta de harmonia. Falta de harmonia na Falta de pessoa. harmonia. Muito obrigada a todos. Obrigada, Dia bom. obrigada.